Bom dia! No vídeo anterior a gente viu o bocal convergente, então nesse aqui agora a gente vê bocal convergente divergente para propulsão aeronáutica. O bocal convergente divergente, ele é essa versão aqui que nós temos, na verdade a seção convergente que a gente já viu, grudada numa seção divergente. A função desse bocal convergente divergente é fazer escoamento supersônico, ou seja, conseguir Mach maior do que 1. Então nós temos esse tipo de bocal em alguns aviões, geralmente aviões militares, atualmente, mas é o bocal também que aparece em propulsores de foguete. Ele também tem um nome que você pode ver escrito em alguns lugares como bocal de Laval. É a mesma coisa. Como é que ele funciona? A ideia é parecida com a anterior. Então nota que aqui eu estou fazendo a ideia clássica, não acoplei no motor. Aqui para esse lado daqui estaria o motor em si, né, o motor aeronáutico. Mas nós estamos só considerando que tem uma pressão logo na entrada do bocal convergente, que eu estou chamando de PC. E aí, do outro lado, você tem a pressão atmosférica, da onde você está, no caso do avião voando, né? Então, aqui passa o fluxo de massa. Essa parte do meio, que é a parte mais com a menor área, a gente geralmente dá um símbolo de asterisco para todas as propriedades aqui e a garganta. O que acontece no bocal convergente e divergente é o seguinte. Nessa parte convergente, ele começa subsônico, então você tem Mach menor do que 1, e ele evolui até Mach na garganta, por isso o asterisco, igual a 1. Se ele atingir Mach na garganta igual a 1, na seção divergente, você pode ter Mach maior do que 1. Mas existem várias condições de operação, assim como no bocal convergente você tinha, ele pode ser subsônico, não conseguir Mach 1, ele podia ser supersônico com Mach 1 na saída e sem choque, que seria o Just Choked, que é o totalmente expandido. E tu podia ter Mach 1 na saída com choque. Aqui você também tem várias condições de operação, não só essas três, na verdade várias, que nós vamos ver no próximo slide. E elas fazem diferença, porque no bocal você pode ter tipos de choques diferentes. Só uma coisa que é importante de comentar, no bocal convergente, a pressão de saída, que é a pressão que está do escoamento, nessa seção aqui, a pressão estática do escoamento, ela podia ou ser igual a PATM, e aí você tinha Mach menor do que 1, ou sem choque, Mach 1 sem choque, ou ela era maior do que PATM, e aí você tinha Mach maior do que 1 e choque. Essa é a condição para o convergente. No convergente divergente, você pode ter P igual a PATM, isso aqui vai dar algumas condições. Você pode ter PE maior que PATM, que nem no convergente, e você pode ter PE menor do que PATM. Então ele é mais abrangente, que é o que nós vamos ver agora as condições de operação dele. Uma coisa importante de dizer é que a única forma dele chegar em supersônico é se na garganta você atingir Mach 1. Não quer dizer que você vai sempre atingir Mach 1 na garganta, porque isso depende dessa pressão atmosférica. Então, por exemplo, se você fizer o design do bocal de uma forma não muito boa, você pode não atingir o Mach 1 na garganta e ele ser subsônico, aí é um bocal ruim, né? Ou seja, não vai funcionar para o que você quer. Mas essas distâncias da parte da seção convergente e divergente, assim como esse ângulo da seção divergente e da seção convergente, aí é uma parte que você tem que tomar cuidado para fazer projeto para o sistema casar direito, para não acontecer choques aqui dentro, etc. Então, vamos dar uma olhadinha nas condições de operação desse bocal. Que está aqui. Esse gráfico aqui é semelhante ao gráfico que eu mostrei da seção convergente na última videoaula. Só que aqui nota que em vez de ter três condições de operação, que seria subsônico,
supersônico sem choque e supersônico com choque, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condições de operação que pode ter no divergente e divergente. Então, nota que ele é um pouco mais complexo do que o anterior. A versão inicial é quando nós estamos sem escoamento. A mesma condição dessa linha preta aqui é quando você tem esse cara aqui está como P sobre PC. Essa aqui é a pressão em cada ponto do bocal sobre a pressão da câmara anterior. Então, por exemplo, aqui seria esse P sobre o PC. Aqui seria esse P sobre o PC e assim por diante. Então, ele está mostrando distribuição de pressão no bocal. Nota que a distribuição de pressão estática, não de estagnação. Então, o que ele está mostrando é o seguinte, quando você não tem escoamento, essa condição do sem escoamento, ela é quando PC é igual ao PATM. Quando não tem diferencial de pressão, ele simplesmente não passa escoamento. E aí você vai ter uma pressão estática ali dentro, toda ela igual, porque não está passando fluxo. Daí você vai diminuindo o PATM com relação a PC. Então, a cada momento que eu vou descendo nesse gráfico aqui, eu estou diminuindo o PATM e mantendo o PC fixo. Quando eu desço nesse gráfico aqui. Então, eu estou aumentando a diferença entre eles. O que acontece? Se você tem um PATM menor do que PC, começa a passar fluxo, ele começa a puxar fluxo de massa para esse lado aqui. Porém, se a diferença entre eles não for muito grande, ele vai ser um escoamento subsônico ali dentro, que seria esse regime de operação que eu estou indicando como o número 2 aqui. Seria esse cara aqui. É o regime de operação subsônico, ou seja, você criou um ΔP, mas não conseguiu chegar com Mach 1 na garganta. Então, aqui, que seria a garganta, não chegou a 1. É isso que ele está mostrando aqui. Essa aqui é a garganta. Essa curvinha aqui é a garganta. Aqui, Mach da garganta é menor do que 1. Se não chegou a 1 ali, não vai chegar em lugar nenhum, porque não tem mais área menor do que a garganta. Então, se ele não chegou com Mach 1 na garganta, quando vem para a seção divergente, lembrando que daí ele volta ainda para um escoamento subsônico, quando você abre a área, no escoamento subsônico ele desacelera. Então, essa condição aqui é quando você não consegue fazer supersônico porque não chegou com Mach 1 na garganta. O número 3, que seria o verdinho, ele está dando a condição exatamente igual quando você chega aqui a 1. Conseguiu chegar com Mach na garganta 1, beleza. Porém, tu está numa condição específica que ele acabou de chegar em 1 e ele não tem força suficiente para virar supersônico. Ele ainda volta para trás. Esse é o que a gente chama de condição de fluxo de massa máximo, ou seja, quando você consegue chegar na garganta com Mach 1, M ponto é máximo. Mas, se o PATM não for muito diferente do PC, ele volta para trás e ele volta com o escoamento subsônico, ou seja, atingiu o Mach 1 na garganta, mas não tinha força para continuar. O 4 seria, o que está indicado aqui como 4 é o roxinho, choque normal interno. Você conseguiu um Mach 1 na garganta, beleza. Ele tinha força para continuar supersônico na seção divergente, então ele foi supersônico, só que a pressão atmosférica na saída, ela ainda é muito alta, ou seja, a diferença entre PATM e PC não é o suficiente ainda, e o escoamento, ele sofre um choque dentro do bocal. Então, esse caso 4, se você conseguisse visualizar o bocal, você ia ver choques normais aqui dentro. Eu estou simplificando, tá? Esse choque aqui é onde eu estou mostrando aqui essa descontinuidade na linha roxa. Então, tu nota que a linha desse choque interno normal, que seria o regime 4, ele vem aqui na verdinha, ele continua aqui na vermelhinha, tá indo legal até ali, pá, choque. E ele volta lá para dentro. Porque o teu PATM está aqui, ó. O teu PATM está muito alto ainda para o escoamento. Isso também não é bom, porque daí você, o que acontece? Volta para subsônico.
escoamento ele vai sair subsônico porque ele aconteceu choque. Depois do choque normal, você sempre volta para subsônico. O único choque que você consegue manter supersônico são choques oblíquos, que nós vamos ver na próxima sessão de aulas aqui. Então, se tu ocorreu choque normal dentro da garganta, tchau, funcionamento do bocal supersônico. Ele vai voltar para subsônico. Então, também não é um regime muito bom, né? Eu pulei o número 5 aqui, mas vamos para o número 6. Esse cara, número 6, a gente chama de regime de superexpansão, que é esse que está aqui como laranja no gráfico. A gente conhece em inglês por overexpanded. Se vê muito em foguetes isso, quando o foguete está subindo. A ideia do foguete subindo na atmosfera é que à medida que você sobe, a pressão na câmara de combustão se mantém constante, porque está queimando combustível, mas o PATM vai caindo, né? Então, num foguete, tu vai passando por essas condições aqui, tá? Num foguete é bem interessante de ver a decolagem do foguete, porque tu vai ver o super expandido, tu vai ver o subexpandido, tu vai ver a condição supersônica de design, vai ver essas três aqui no foguete subindo. Porque o PATM vai caindo. O que acontece nessa condição de overexpanded? Beleza, tua garganta conseguiu fazer Mach 1. Ótimo. Ele tinha força para continuar supersônico na seção divergente, então ele acelerou para Mach maior do que 1. Beleza. Só que a pressão fora, ela ainda é muito alta com relação ao PC, ou seja, PATM sobre PC ainda não é baixo o suficiente. E aí você tem choques oblíquos, só que só na saída do bocal. Então, essa outra condição, esse cara aqui, esse choque aqui dentro, era o 4. Essa condição do overexpanded, você vai ver alguns choques, que são choques bem característicos, inclusive a gente chama de choques de diamante, algum nome, tem alguns que chamam assim. Tu vai ver uns choques, deixa eu apagar esse PTM aqui. Tu vai ver algumas coisas que fazem um desenho assim. E o choque vai se propagando nesse formato, vai fazendo desenhos de diamantes. Mas meu desenho não é dos melhores para explicar. Dá uma procurada se você tem curiosidade na palavra overexpanded. Bocal overexpanded ou bocal super expandido, que você vai ver esses choques. Isso acontece muito quando o bocal de foguete está sendo testado no nível do mar. Você vai ver esse tipo de choques oblíquos. O bom desse caso é que o Mach continua maior do que 1 na saída. Porque o choque oblíquo, ele consegue manter Machs maiores do que 1, é o choque normal que não faz. E esses choques, eles acontecem na saída do bocal. Então, nesse caso, que é o caso 6, você tem Mach maior do que 1 na saída. E isso aqui em foguete é impossível evitar, quando ele está decolando. A condição 7, que eu estou chamando de 7, é a condição vermelha aqui. Então, deixa eu botar números para esse cara aqui. Esse aqui é 7. Esse aqui é o 6. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 2. E esse aqui é o 1. E o que sobrou lá é o nosso 8. Então, o 7 é a condição de projeto clássica, que é ele fazer essa linha bonita de pressão aqui, ó. Ele vem, não tem nenhuma descontinuidade. E ele sai, finalmente, com PE igual a PATM. Muito lindo. Esse cara, você tem supersônico, então a condição de projeto, você tem Mach 1 na garganta, tem força para acelerar na divergente, então ele continua com Mach 1 na garganta, na seção divergente. A pressão de saída do escoamento é igual à pressão atmosférica, então aqui você tem PE igual a PA, finalmente, ou PATM, né? E não tem choque. Essa é a condição de design, é quando você tem o PATM, o PE que desemboca no PATM com a mesma pressão. Acho que o que eu não comentei nos anteriores, nota que na verdade esse é o... Só tem alguns casos que você tem PE igual a PTM aqui. Seria a versão 7, que você tem PE igual a PTM. A versão 3, que você tem PE igual a PATM. E a versão 2, que você tem PE igual a PATM. A versão 1 também, né? Mas a versão 1 não tem escoamento. Então é como se tivesse desligado. Na versão 4, você também tem PE igual a PATM. Porque o choque aconteceu dentro da garganta. Quando ele sai, ele já desacelerou. Então, já voltou a ser o escoamento normal. Em 6 e em 8, você não tem
PE igual a PTM. Na verdade, você vai ter em 6, você vai ter PE maior do que PATM. E na versão 8, você vai ter PE menor do que PATM. E a versão 8 eu não comentei ainda, a versão 8 é o que a gente chama de subexpandido. É também choque oblíquo na saída. Então nota que o 8 está aqui, o 6 estava aqui. Nesse caso, a garganta também conseguiu o Mach 1, também acelerou no divergente, só que novamente agora a pressão atmosférica é muito baixa para a pressão que está saindo para a pressão da câmara de combustão. E aí, na verdade, você tem um outro tipo de choque, mas também oblíquo na saída, então ele é um choque parecido com esse cara aqui, levemente diferente. Mas também é um choque oblíquo só na saída, então você mantém Mach maior do que 1 também. Mas você tem um descompasso de pressão na saída. Então nota que são várias condições para você trabalhar quando você tem o bocal convergente e divergente. O que a gente faz aqui em propulsão aeronáutica? Diferente do convergente que a gente calculava para ver se dava choque, no convergente e divergente, na mão, você calcular se dá choque ou não dá choque é muito complicado. A gente faz geralmente isso através de métodos computacionais ou experimental, com base em dados tabelados, com base em dados medidos em bancada. Então, nessa matéria aqui que a gente está vendo, a gente não vai calcular choque em bocal convergente e divergente. Se for para calcular, eu vou ter que dar para vocês onde é que aconteceu o choque, porque não tem como você calcular, checar se aconteceu ou não aconteceu o choque na mão, com os métodos atuais. Você teria que ter um método mais avançado, por exemplo, um método computacional. Num CFD você consegue ver se vai dar choque ou não vai dar choque. Equacionamento. A gente não consegue fazer na mão o teste de se dá choque ou não dá choque, mas você consegue calcular campo de pressão, campo de temperatura e esse monte de coisa. Então, se você for ver, eu só queria destacar aqui, lembrando, essa aqui é a equação da estagnação clássica. Você pode usar para o bocal, não tem problema. Essa variável aqui, toda vez que tem a estrelinha, é porque eu estou olhando a variável na garganta. Lembrando que se ele é supersônico, o Mach na garganta é 1. Então, o que ele está mostrando para mim aqui, ele está fazendo o Mach igual a 1, e aí esse T viraria o T estrelinha, que é o T da garganta. Porque é comum a gente fazer a variável nesse formato, T estático em qualquer ponto do bocal, dividido pelo T estático na garganta, que é quando ele tem Mach 1. Por isso que aqui embaixo tem o Mach, e aqui não tem o Mach, porque esse cara aqui, na verdade, é 1 ao quadrado. A mesma coisa a gente faz para a pressão, aqui é 1 ao quadrado. E a gente utiliza, essa aqui é o que a gente chama de propriedades críticas, que são as propriedades na garganta. É o valor que tu tem que ter para T estrela e P estrela, para que o teu dimensionamento do bocal consiga chegar com Mach 1 na garganta. Lembrando que se no convergente e divergente tu não chegou em Mach 1 na garganta, nem adianta usá-lo, porque ele vai ser subsônico, você está só gastando material, né? E ainda vai ser ruim. Então, geralmente a gente usa essas propriedades de estrela para dimensionar o bocal. Outro ponto interessante, lembrando dessa equaçãozinha aqui, alguns vídeos anteriores apareceu, isso aqui é equivalente ao fluxo de massa, então isso aqui é ρ(U)A em qualquer ponto do bocal. Eu vou só adicionando vou só trocando aqui quem são as propriedades para achar no bocal. Na verdade, se o bocal está em regime permanente, o cara vai ser fixo ao longo do bocal e você consegue tirar essas propriedades. Uma última equacionamento que é importante a gente ver em bocal convergente e divergente, que não tinha no convergente, é essa função área. A gente denota geralmente escoamento compressível por F de M, o M é o Mach, e ele é a área da garganta, que é esse A estrela, sobre o A. Ele vai dar nesse desenho aqui de baixo essa curva roxa. À medida que eu vou aumentando o Mach, ela chega num ponto, quando eu chego em 1, ela está na área mínima. Depois ele vai reabrindo. Nota que isso aqui parece, de uma forma um pouco exagerada, um bocal convergente e divergente. Na verdade, essa é a função área, é como a gente usa, o formato que a gente usa para ver qual que seria, por exemplo, a área nas várias seções do bocal. E aí você pode projetar
o bocal. Claro que tem alguns ajustes aí nos ângulos para ele ficar o mais eficiente possível, porque a gente tem que levar em consideração que tem atrito, tem perda de calor e etc. Mas você usa essa função área para fazer o design. De onde que ela vem? Ela vem da equação anterior. Então, a gente estava lá com aquela equação m ponto igual raiz de k, p0, a, m, raiz de r, t0, que multiplica aqui 1 sobre 1 mais k na menos 1 ao quadrado sobre 2, mac ao quadrado, k na mais 1 sobre 2, k na menos 1. Isso aqui é o fluxo de massa em qualquer ponto do bocal. Se eu quero saber área estrela sobre área, eu pego e faço m ponto sobre a estrela, é o fluxo de massa no bocal. Lembrando que daí no bocal, aqui tu vai ter Mach 1, mais 1 sobre 1, mais k na menos 1 ao quadrado. Esse aqui seria, quando você olha o fluxo de massa no bocal, onde o Mach é 1. Então, esse cara seria 1, esse cara seria 1. E você divide isso aí pelo fluxo de massa por área em qualquer ponto. E aí você vai ter raiz de K, PO, Mach em qualquer ponto, RT0. Tudo isso aqui elevado a isso aqui. Os m pontos vão se cortar, porque o fluxo de massa é igual em toda a área do bocal, porque ele está em regime permanente. Vai sobrar área garganta sobre área. Esses caras, o K vai se cortar. Lembrando que isso aqui for um bocal, essa equação ela vale para um bocal isentrópico. Se for isentrópico, o P0 vai se cortar, porque daí é igual em todo bocal. Esse cara vai se cortar, T0 vai se cortar. O que vai sobrar para nós é só esses fatores aqui dentro, esses expoentes, e esse Mach aqui fora, que é o que está aqui. Então, isso aqui é o que a gente define como função área. A gente, na verdade, usa para projetos de motores em outros pontos, mas a definição dele vem dessa definição do bocal. Em algumas tabelas isentrópicas, cuidado, em alguns livros você tem essa definição como área estrela por área, porém existem outros que definem como área esteira. O que acontece é que quando você pega uma tabela isentrópica, você vê lá qual que é das duas que ele definiu antes de fazer os cálculos. Mais pra frente a gente vai usar isso aí. Bom, e é isso aí que a gente usa para bocal convergente e divergente. Só um detalhe, se você for trabalhar com bocal convergente e divergente na prática, você tem que saber em qual dessas 8 condições de operação aqui ele está funcionando. Como é que você pode saber, realmente checar que nem fazia para o convergente? Você pode usar CFD, vai dar certo. Ou existem alguns métodos baseados em dados experimentais, onde você tem correlações que você consegue usar para definir esses ângulos específicos, esse comprimento de bocal e assim por diante. Que não é o foco aqui, mas para quem trabalha com propulsão aí espacial, isso é bem importante, porque tem que fazer a definição correta do bocal na hora que ele vai subir na atmosfera. Para propulsão a gente só usa realmente para aviões supersônicos, também tem que ser bem feito, é claro, né? Mas isso você geralmente encontra esse tipo de design em livros que tratam de bocal espacial. Deixa eu botar aqui um dos livros que tem isso. Um livro onde tu vai ver achar essa parte de como fazer o design de bocais com dados experimentais, ele tem fatores de correções. É o livro do Sutton e Blibar. Sei lá se fala assim. Blibar, de 2001. Nesse livro, tu vai achar como fazer esse design de bocal convergente e divergente com base em correções experimentais. Funciona bem. O nome do livro é Rocket Propulsion Elements. Se você tem interesse em fazer o design correto, vai nesse livro aqui, que
tu vai ter esses dados experimentais, é bem tranquilo de usar, você faz correções para o teu cálculo. Agora, se você é da área de CFD, por exemplo, aí você pode calcular tudo com o escoamento real, não precisa nem fazer ele em visto. E aí você vai ter esse design de áreas e etc. E é isso aí sobre bocais divergentes por enquanto.